Hoje nós iniciaremos uma nova série aqui no canal, Versículos que marcaram a minha vida. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de separar a alma do espírito, juntas e medula. Eu experimento desde a minha infância e adolescência essa visitação da presença de Deus através da leitura da sua palavra, através da Bíblia. Já tive algumas Bíblias na minha vida, porque as Bíblias que realmente são lidas, elas envelhecem, as folhas caem, a gente manuseia e tu tem que substituir. E eu tenho Bíblias de estudo e tenho a minha Bíblia, aquela Bíblia que eu já mencionei, já contei para vocês, em que é quase um diário. Eu anoto datas e pedidos de oração na Bíblia. Então hoje eu vou começar por um versículo muito especial para mim. Eu vou te mostrar aqui, não sei se vai ter uma resolução, mas vocês podem ver ali, ó, 2003, 2018 e 2020. Salmo 27, verso 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse é um versículo muito conhecido do Salmo 27, Salmo de Davi. Sim, eu conhecia e já tinha lido. Mas no ano de 2003, quando eu estava enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade, um desafio na minha saúde, eu recebi uma renovação através desse versículo. Eu e o Alexandre estávamos num culto de ceia e o pastor pregava sobre Abraão e Sara. E ele dizia: Deus não tem compromisso com os teus sonhos. Deus tem compromisso com os planos dele, o que ele planejou para ti. A vontade boa, agradável e perfeita dele para ti. Os teus sonhos é um pedido, é uma oração, é algo que Deus pode ou não conceder. E ele falava isso no contexto de que Sara não podia ter filhos e diante de toda a prosperidade que Abraão tinha, ele não tinha herdeiro, ele não teria descendente. Tanto que Abraão fala que tudo que Deus tinha dado para ele ia ficar pro empregado dele lá, pro mordomo, pro funcionário dele, vamos dizer assim. E Deus aparece, né, para Abraão e diz que ele vai ser pai de uma multidão, que a sua descendência será como as estrelas do céu e as areias do mar. O anjo aparece para Sara e diz que ela, mesmo idosa, vai conceber. Esse era o contexto da mensagem. E nós já vínhamos enfrentando a infertilidade há uns 8 anos. E eu, ao ouvir isso, recebi essa palavra e comecei a orar. Baixei minha cabeça e comecei a falar com Deus. E o pastor seguiu pregando, e a igreja lotada, como eu disse, era um culto de ceia, domingo de manhã. E eu tô ali orando, clamando, chorando na presença de Deus. E o Alexandre tá aqui do meu lado. De repente, eu não sei o que aconteceu, não sei explicar. É como se todo o meu redor, o meu entorno, o meu ambiente pausasse. Tu não escuta, tu não vê, tu não sente nada na tua volta. Tu só percebe
aquela voz falando contigo e uma luz. No meu caso, eram letras escritas douradas, como se fosse em neon, como se fosse o letreiro de uma loja, de, de um placar, de um LED, algo assim. E era exatamente este versículo que estava escrito. Porque se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Aí eu abro os olhos, olho, o Alexandre está do meu lado, tudo. Fecho os olhos, continuo orando. De novo, porque se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Tu vai passar por uma grande dificuldade, por uma tribulação, mas de tudo que tu vai passar, tu vai ter a minha presença. Eu abro os olhos, o Alexandre ali, ele não tá sabendo de nada. Eu olho os irmãos, ninguém tá sabendo de nada. Eu volto a orar. Porque se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. Porque se o teu marido te desamparar, o Senhor te acolherá. Porque se a saúde te desamparar, o Senhor te acolherá. Tu vai passar por uma dificuldade, tu vai passar por uma tribulação, mas de tudo que tu vai passar, tu vai ter a minha presença. Mais ou menos umas 2 semanas depois, eu recebi o diagnóstico de que eu estava com câncer. Adenocarcinoma, um câncer maligno, raro para minha idade e para os meus hábitos e históricos. E a minha vida virou de pernas para o ar. Tem um vídeo no canal, Quando o Senhor Restaurou a Nossa Sorte, em que eu digo nesse vídeo que um dia, no momento adequado, eu iria compartilhar com vocês a história. Pois bem, eu estou compartilhando hoje, 1º de julho de 2023, porque há 20 anos atrás, praticamente nessa data, eu já estava hospitalizada para fazer cirurgia, enfim. E quando eu saí da igreja, do culto, e contei para o Alexandre disse, tu deve estar louca. E eu pensei, eu devo estar mesmo, de onde é que veio isso? Por quê? Porque a gente não entende a visitação. A gente, infelizmente, não está acostumado com a presença de Deus, com a glória de Deus. Lembra? Samuel era um menino e Deus chamou ele, Samuel, Samuel. E ele achava que era o Eli, o sacerdote que estava chamando. Ele chegava lá e dizia, sim, meu senhor. E o Eli, não te chamei, volta a dormir. Daqui a pouco, Senhor, Samuel, Samuel. Aí ele ia lá e falava com o sacerdote. O sacerdote, não te chamei, vai dormir, volta pra cama. Aí Deus, Samuel, Samuel. Aí quando ele foi, o sacerdote se ligou, né? Ah, é Deus que tá falando contigo. Então quando ele falar contigo, tu diz, eis-me aqui, teu servo ouve. Eu não sabia onde estava esse versículo. Eu sabia que era um versículo. E eu também sabia que quando Deus fala com os seus filhos, com as suas filhas, ele sempre fala o que já está na palavra. Nunca é uma coisa mirabolante, é sempre algo que ele já falou, que ele já revelou na sua palavra. Tu só tem que encontrar. Tu só tem que localizar. Se é palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. Então, eu sabia que esse versículo estava na Bíblia. E eu sabia que eu já tinha lido, mas eu não sabia onde estava. Então, depois, naquele domingo à tarde, horas e horas depois, eu procurei e encontrei. Era Salmo 27, verso 10. Quando eu encontrei,
É que nem Paulo, meus olhos se abriram, as escamas caíram dos meus olhos. Daí eu entendi que Deus tinha falado comigo. Sim, eu tinha sido visitada. Assim como muitas pessoas são visitadas por anjos, eu fui visitada pela palavra de Deus enquanto eu orava na igreja, no culto. E aí pronto. Aí meu coração se encheu de esperança. Eu sabia que algo estava errado comigo, porque eu já estava muito magra. Na época, eu trabalhava 60 horas e eu achava que eu estava estressada, cansada, que eu não estava me alimentando bem. E tudo isso era verdade, né? Mas era muito estranho, porque eu sempre fui uma pessoa muito de bem com a vida, tranquila. E eu tava assim, parecia que eu tava arrastando uma corrente. Parecia que a minha alma tinha saído do meu corpo, como as pessoas dizem, né? Eu não tinha muita alegria em nada, mas estava fazendo tudo e vivendo minha vida. Mas eu sentia que tinha algo errado, mas não sabia o que era. Era o câncer me devorando, me matando, né? Enfim, eu tô aqui. 20 anos depois, eu tô aqui, graças a Deus. E a palavra se cumpriu, porque a saúde me desamparou, meu marido sofreu muito, não preciso dizer, talvez um dia a gente compartilhe isso, não sei. Mas o Senhor me deu vitória e, acima de tudo, me deu a sua presença. Muitas pessoas iam me consolar e saíam consoladas. Por quê? Porque a consolação que tu recebe é a consolação que tu vai dar. E como eu já tinha recebido a consolação de Deus, eu podia dar consolação para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para minhas irmãs, para meus colegas, meus pais, todas as pessoas que me amavam, que estavam sofrendo junto comigo aquela notícia, aquela má notícia. Lembra do dia mau? Pois bem, eu vivi dias maus. Mas o Senhor me sustentou e eu estou aqui, 20 anos depois, compartilhando no YouTube essa experiência. Mas esse versículo não parou por aí, porque a palavra de Deus, ela é eterna. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, eu achava que essa palavra tinha se cumprido em 2003, né? Mas em 2018, meu pai faleceu. E novamente, o Espírito Santo me lembrou. Porque se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá. E eu achava que o que eu tinha passado em 2013 era a pior coisa. Não. A morte do meu pai foi, todos sabem, foi para mim, entre aspas, uma traição, assim. Eu achava que Deus estava me traindo, porque eu não conseguia entender aquilo. Porque quem conheceu meu pai, sabe, o homem de Deus, o homem maravilhoso que ele era, forte, saudável, feliz. E ele desapareceu das nossas vidas. Teve um infarto fulminante. E a gente não acreditava, não acreditou. A gente ficou sem chão. E eu, por ser a mais nova e ser muito amiga dele, e estar sempre junto com ele, senti demais. Mas Deus me sustentou, Deus me mostrou. Eu vou compartilhar outros versículos de ministrações também. Também estava na igreja, também era um pastor que estava pregando quando Deus falou comigo. Então fica aí uma dica, hein? Esteja na igreja, assista o culto, presta atenção na mensagem que Deus vai falar contigo. Aí em 2020, vocês viram ali, minha mãe faleceu. E se tu lembrar, em 2020 nós já estávamos na pandemia. E nós passamos dias de terror, dias de angústia, dias muito pesados. E ela, depois de semanas na UTI, veio a falecer. E mais uma vez, esse versículo. Porque se o teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te acolherá.
Por isso que na minha Bíblia tem essas 3 datas. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso, porque o pai e a mãe, para Davi, parece, eram muito importantes. Ele também era o mais novo. Ele era muito sensível. E Deus ministrou o coração de Davi, né? Por isso que ele nos deixou esse versículo. E eu quero te abençoar, te dizer que eu não sei quais são tuas referências, se é o teu pai, se é a tua mãe, se é teu esposo, se é a tua saúde, se é teu trabalho, se é a segurança financeira, eu não sei. Mas, aconteça o que acontecer, se tu for desamparado, o Senhor vai te acolher. Essa é a palavra que eu tenho para ti hoje. Aconteça o que acontecer, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te desamparar. Ele sempre vai te acolher, vai te proteger. Certamente, a bondade de Deus vai te alcançar. O consolo do Espírito Santo, o Espírito de fortaleza. E tu vai vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou, porque Ele deu tudo que tinha por nós. Então nós nunca mais estaremos sozinhos, nunca mais estaremos abandonados, desamparados, perdidos, confusos, abandonados, porque Ele nos toma pela mão direita e nos conduz em triunfo, em vitória, com a sua graça, com a sua verdade. Eu desejo do fundo do coração que essa palavra te alcance, te abençoe e te fortaleça.